Bem, o tema da mensagem de hoje está no Salmo 39, de 4 a 7, que nós estaremos lendo ao longo da nossa reflexão. Quero começar com uma pergunta: o que ou quem é a tua esperança? Você já pensou nisso? Em quem você tem depositado a sua esperança? Alguns dias atrás eu tive uma crise de coluna, que é, aliás, muito comum na minha vida. E sempre eu vou no hospital e lá sou bem atendido e tudo bem. Mas desta vez, a última crise que eu tive, quando lá cheguei, fui atendido por um médico e ele prescreveu algumas injeções que foram tomadas na hora. E aquela medicação estava errada, de alguma maneira, porque passei muito mal, desmaiei, tive que voltar para o atendimento de emergência, né? Então, a minha esperança estava naquele médico naquele dia. Quando fui lá, fui tranquilo, crente de que ele iria resolver os meus problemas, aliás, como sempre. Então, coloquei esperança naquele dia na pessoa errada. Muitas vezes a nossa esperança está em um concurso público, por exemplo, né? Num casamento. Quantas pessoas colocaram a sua esperança total num casamento que não deu certo? Às vezes está num político, às vezes a nossa esperança está em algo ou em alguém, e muitas vezes nós somos decepcionados terrivelmente, né, nessa escolha que fazemos. Por isso, em quem está a sua esperança? Será que é possível ter esperanças na coisa certa? Quem vai nos ajudar com a resposta? Essa resposta é uma resposta de $1 milhão, né? Convenhamos. Quem vai nos ajudar com essa resposta é a Bíblia. Eu escolhi o Salmo 39, os versos de 4 a 7, que, como eu disse, será lido ao longo da nossa reflexão. Este salmo, ele traz uma análise perfeita, um resumo espetacular de nossas vidas. Que é o homem e você, como você é visto aos olhos de Deus. Que é a vida do homem na terra? Essas perguntas, você já pensou nisso? Muito bem. Então eu quero convidá-los a ouvir esta noite a sabedoria da Bíblia com o salmista Davi sobre a nossa vida e as nossas esperanças. A primeira lição deste salmo é que, anote aí, devemos pedir que Deus abra os nossos olhos. Como vamos entender a vida, quem somos, na verdade, nesta vida, e quem é Deus, se nós não tivermos os nossos olhos abertos pelo nosso Criador para ver a realidade, né? O salmista pede que se descortine diante dele a sabedoria divina e que lhe abram os olhos para que ele veja. Olha o que diz o verso 4. Então, finalmente, pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra, mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Aqui aprendemos que para que tenhamos esperança, uma esperança real, precisamos entender quem nós somos diante de Deus e quem é Deus de fato. Abraham Lincoln disse: eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe Deus. Quando olhamos para cima, quando nós buscamos a Deus, nossos olhos são abertos para a luz do céu entrar e vermos a graça de Deus que está sobre nós, à nossa disposição, à nossa espera. A Bíblia conta a história de Eliseu e o seu servo. A Bíblia conta que eles estavam cercados pelo exército inimigo e o servo do profeta Eliseu ficou apavorado, mas Eliseu não. Eliseu conhecia Deus. Ele conhecia Deus, conhecia a sua relação com Deus. Então Eliseu fez uma oração, ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele seu servo. E Deus abriu. E então aquele servo viu um exército ainda maior do lado dele. Era o exército de Deus. Queridos, todos podemos orar como o salmista: Deus, abre os meus olhos. Todos podemos orar como Eliseu: Deus, abre os olhos do meu filho, da minha filha, abre os olhos deste meu amigo, abre os olhos destes governantes. Todos podemos fazer esta oração. Ajuda-me a ver a situação verdadeira, a situação sobrenatural. Ajuda-me a ver o que estás fazendo e eu não estou vendo. Ajuda-me a olhar para cima e não para baixo, para que eu veja o Senhor Deus cuidando de mim. A Bíblia diz em 1 João
capítulo 4, verso 4, a parte B do versículo, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando os nossos olhos se abrirem, nós veremos que temos um Deus em nós que é muito maior do que todos esses problemas e tudo que possa acontecer nesse mundo. Então, a sabedoria bíblica sobre nossas vidas e sobre a nossa esperança, ela nos traz uma segunda lição, que é o seguinte: ao abrirmos nossos olhos, diante de Deus, nós descobrimos que nada somos. No verso 5 diz a Bíblia o seguinte, assim, o que é a minha vida aos teus olhos? E a resposta é nada. Como na música do padre que diz, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. É exatamente o que somos. Escute, a vida é curta, a vida é repleta de incertezas, por isso o salmista diz que ela é nada, a nossa vida é nada. Ela diz mais, que por mais ricos, poderosos que seja um homem, a sua vida não passa de breve vazio. Ele a compara como uma sombra, e com todo o esforço que nós possamos vir a fazer, pode dar em nada. Você já pensou nisso? Assim nos arriscamos muitos em confiar a direção das nossas vidas, nossas esperanças, em nós mesmos, nas nossas próprias mãos, ou nas mãos de pessoas que nós não conhecemos, nas mãos de pessoas erradas muitas vezes. Assim não podemos confiar em coisas ou pessoas na vida, porque de fato quem são as pessoas? Quem são elas? Quem é o homem? Diante de Deus, como o salmista disse, é nada. Então vemos a terceira lição bíblica, a terceira sabedoria bíblica para nós, que é que nosso esforço sem Deus é vão. Vou repetir. A terceira lição nos ensina que o nosso esforço sem Deus é vão. O verso 6, parte B, diz assim: o homem se preocupa em vão com a vida, ele se esforça, ajunta riquezas que ficaram para pessoas estranhas. Ou seja, o nosso esforço sem Deus é nada, é vazio, sem conteúdo, sem fundamento. A Bíblia nos ensina que viver sem Deus é viver de forma vã, vazia e sem propósito. O pastor Paulo César, nosso amigo, inspirado, escreveu, baseada no Salmo 127, uma linda poesia que reflete que o nosso esforço sem Deus é vão. Diz assim a sua poesia, que foi transformada em música: se o Senhor não edificar minha vida, será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto, e quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou: vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus, olhos cegos que não veem luz e que perecem nas trevas do mal. Meus queridos, a Bíblia fecha este salmo de lamento, de desesperança, com uma grande esperança. Mas isso depende das nossas escolhas, de sua escolha também. Eu quero, então, fazer a pergunta que fiz no início: em quem está a sua esperança? A sabedoria bíblica responde nos trazendo a quarta lição, que é: a nossa esperança deve estar em Deus. O salmista termina este salmo de lamento apontando para a real esperança que você e eu devemos buscar e seguir. O verso 7 diz: por isso, Senhor, a minha esperança está em Ti. Que coisa linda, né? Por isso, Senhor, a minha esperança está em Ti. Aliás, a Bíblia é generosa, é pródiga neste sentido, quando ela ensina essa recomendação. Ouça bem, o Salmo 33, verso 20 diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O Salmo 42, 11 diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. O Salmo 62, verso 5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. O Salmo 71, verso 5 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E o Salmo 119, 114 diz: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança.
O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 7, diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. No outro livro de Jeremias, o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 24, ele diz assim: Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Que coisas lindas, né? A Bíblia é rica neste ensinamento. Então, querido, querida, onde está a tua esperança? A minha esperança está no Senhor, só no Senhor. E eu quero encerrar com esta música belíssima que diz assim: minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor, porque ela traz o perdão, liberta o coração naqueles que nele confiar, a paz encontrará. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. A gente se vê. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontra.